Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ok. Nós temos aqui 3 ângulos aqui para a gente olhar. Me perdoe se porventura eu ficar muito fixado numa direção só, mas quero poder compartilhar com todos. É uma grande alegria estar com os irmãos aqui. E eu já tinha prometido que viria, já tinha um bom tempo. Na verdade, já tem uns 4 anos que eu não apareço por aqui, não é? Exatamente 4. É pouco tempo, uma bobagem. Então, eu realmente me senti no compromisso de vir. E eu, na verdade, cancelei as minhas viagens todas esse mês, assim, praticamente. Daqui eu já ia para uma outra reunião lá no Canadá, depois em Portugal já emendaria. E eu cancelei tudo isso porque eu preciso realmente estar em Goiânia nesse momento, porque nós estamos envolvidos num projeto de construção. Não sei quantos têm acompanhado pela internet. Nós estamos num projeto de construção, estamos ampliando o nosso prédio lá para 7.000 lugares. 7.000 lugares. E eu quero convidar você, na primeira semana de dezembro, em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar essa graça. Vamos ter a nossa conferência no dia 1º de dezembro, Conferência Internacional da Vinha, lá em Goiânia, no prédio novo. Obviamente, se você não puder estar lá presente fisicamente, nós vamos transmitir pela internet, mas se você puder estar, vai ser um momento, eu nem sei dizer, me falta o adjetivo, né? Vai ser algo grandioso, extraordinário e com certeza o estabelecimento de um novo tempo, uma nova fase no nosso ministério. O Senhor nos tem agraciado, nos tem abençoado de maneira mas tão generosa, que eu nem sei dizer aos irmãos. E aqueles que estão lá caminhando conosco sabem que temos experimentado um milagre atrás do outro. Todas as semanas são semanas de milagre, porque nós tínhamos ideia, ou vagamente uma ideia de quanto custaria essa construção, mas depois que começamos a construir, a gente aí cai na real, e o negócio, na verdade, era 3 vezes pior do que a gente imaginava. Mas aleluia, porque tudo é muito pequeno comparado com a grandeza do nosso Deus. Porque grandeza é uma coisa comparativa, e comparado com o poder de Deus, tudo é pequeno. Então, eu estou tendo a oportunidade de experimentar milagres como, eu não sei se já experimentei antes, mas como há muitos anos. Não é? E isso porque deliberadamente resolvemos seguir o Espírito de Deus. Você sabe, nós somos tentados, eu estou falando para pastores, né? A aposentar o tempo inteiro. A tentação da gente é aposentar, é quietar, é sempre parar, porque a tendência de tudo que está em movimento não é acelerar, não é? A tendência de todo movimento é parar. Essa é a tendência de tudo na vida. A tendência de toda faca não é ficar mais amolada, é ficar cega. Não é verdade? Essa é a tendência natural da vida. Mas quando você é movido pelo Espírito de Deus, você vai contra a correnteza. Então você, sabe, estava lá num prédio que cabia 4.000 pessoas em épocas de conferência. Em domingos normais, 3.700. Ou seja, todo domingo é uma conferência, se fosse olhar a quantidade de pessoas. E é o sonho de consumo, assim, de quase todo mundo que pastoreia. É ter um prédio para 3.700 pessoas. E eu com 57 anos, eu sei que não dá para perceber, mas já acredito, uma coisa assim assombrosa, até eu me assusto quando eu falo disso. E eu poderia simplesmente dizer, tá bom, 3.700 lugares, estamos aqui fazendo 2 cultos no domingo, mas nós temos ainda 9 outros prédios na cidade, mas mesmo assim, a gente chega um momento que a gente quer ver mais do Senhor. Está muito novo para aposentar, para parar. Mas todas as vezes que você sai da sua zona de segurança ali, não é? Aí você sente a pressão, mas é nessa hora que você também vê o poder de Deus agindo. Porque o poder de Deus se manifesta no meio da nossa fraqueza, impotência, limitação, incapacidade. É nessa hora que vemos mais da graça de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Se por acaso estiver falando muito rápido para aqueles que estão traduzindo, me avisem para eu maneirar. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que eu comecei a compartilhar ontem aqui com os líderes. Mas, na verdade, eu não cheguei nem a ler um versículo do que eu ia pregar. E acabei que o Espírito me deu uma percepção para outra direção e nós fomos no outro rumo. Mas eu queria compartilhar com você e aproveitar e falar de algo que eu prometi para eles que iria falar também hoje. Eu queria
compartilhar com você sobre a origem, a fonte de todas as bênçãos. A base de todas as bênçãos. A base para você receber qualquer coisa de Deus. A qualificação que você precisa de ter para orar e ter a sua oração respondida. Somente estes que têm o que eu vou te explicar aqui agora são ouvidos por Deus. Os outros não são. Acredito que eu estou te dizendo. Os outros não são. Nem toda oração é ouvida por Deus. Mas eu quero te falar hoje um tipo de oração que Deus ouve, um tipo de pessoa que Deus ouve, e você está qualificado para isso. Pastor, de que você está falando? Qual que é a fonte de todas as bênçãos? A fonte de todas as bênçãos, já vou logo te dizendo, sem fazer suspense, é o perdão dos nossos pecados. Essa é a base de tudo. Está me ouvindo? É a base de tudo. Não é o que você faz, é o contrário. É ter apagado o que você já fez. Entende? Muitas vezes nós queremos saber, pastor, o que eu tenho que fazer? Porque eu quero receber de Deus. Fala aí o que eu tenho que fazer. E você só quer receber aqui 5 passos de como a sua oração vai ser ouvida. Então eu vou te dizer, o segredo da oração respondida não é o que você faz, é o que já foi feito. É o que já foi realizado. O segredo da oração respondida é que os seus pecados já foram perdoados. Seus pecados não foram perdoados no dia que você sentiu que estava perdoado. Eu estou sentindo agora que eu estou perdoado. Não, muito antes de você sentir, você já estava. Tem gente que é muito preocupada. Outro dia, comentava isso com o irmão, ele dizia que tinha ouvido alguém dizendo, né, que até conseguia perceber o sangue lavando ele. Não, você não precisa perceber o sangue te lavando. Entendeu? Deus é que precisa perceber. Você mesmo não vê, é Deus, e não é só Deus, o inimigo também. Diz a palavra de Deus que naquele dia, na ocasião da última praga, lá no Egito, lembra disso? A última praga, quem se lembra qual era? A morte dos... Então, Deus falou, para você se livrar dessa praga, essa praga não era só sobre o Egito, era sobre todo mundo. E o Senhor disse, para você se livrar, você vai ter que primeiro entrar para dentro da sua casa. Segundo, você tem que pegar o sangue de um cordeiro, passar na porta pelo lado de dentro ou de fora? Por que é de fora? Porque não tem nada a ver com você. Tem a ver com alguém que está de fora e vai ver. E você então, o casal ali, a família, passava o sangue na porta ou nas vergas da porta pelo lado de fora. E então dentro da casa eles comiam o cordeiro. E enquanto eles comiam o cordeiro, diz a Bíblia que o anjo da morte veio. Mas quando ele via o sangue, ele não podia entrar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Presta atenção. O sangue não era colocado do lado de dentro, porque não é para nós mesmos vermos. Não diz respeito realmente a gente ver. Ele era colocado do lado de fora porque é para o diabo ver e é para Deus ver. Eu quero dizer que quando Deus olha para você, Ele vê você coberto pelo sangue de Jesus. Se você crê, quantos creem que são perdoados? Se você crê, essa é a base de todas as bênçãos. Essa é a base da salvação. Só é salvo quem crê que está perdoado. Você crê que está perdoado? Então você é salvo. Entende? Não depende também de sentir. A salvação é isso. Esses dias morreu um grande amigo meu, pastor Neemias. Eu estava viajando, fiquei sabendo, eu já desci no aeroporto direto para o velório dele. E indo no caminho para o velório, eu já sabia que iriam querer que eu falasse. Eu falei, Senhor, o que eu devo falar? Mas Deus é tão gracioso, porque uma pessoa justamente tinha me feito uma pergunta no celular. As pessoas fazem muita pergunta para mim. É uma maneira que eu encontrei de pastorear o meu rebanho, é respondendo pergunta para eles. Então eu recebo dezenas e dezenas de perguntas todos os dias. E alguém novo convertido, não sei de qual igreja, mas ele disse, pastor, eu sempre ouço que é muito importante que eu esteja preparado para partir. E ele então dizia, às vezes eu não me sinto preparado. O senhor pode me dizer o que eu tenho que fazer para estar preparado para encontrar com Deus? Essa é uma pergunta muito boa e importante, né? Provavelmente é um novo convertido que vive num ambiente ainda religioso, que acredita que ele vai estar preparado por algo que ele faz, que depende dele seguir algum procedimento para então estar preparado para encontrar-se ou para ir para o céu. E aí, lá no velório eu falei, vou falar disso. Como é que você pode estar preparado para morrer? E
E a coisa é muito simples, né? O Senhor disse, por que realmente tem que estar preparado para morrer? Porque a Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Isso significa que vai acontecer depois que você morrer, que você vai encontrar com Deus. Não tem como escapar disso. É disso que as pessoas têm medo lá fora, porque elas vão encontrar com Deus. E o que vai ser dela? Qual vai ser, como ela vai se apresentar diante de Deus? Entende? E os pecados dela vão ser conhecidos, vão ser vistos. E o que ela vai dizer? E ali naquele velório, então, eu comecei a falar, se o grande problema é o encontro com Deus, então a única maneira de você estar pronto para morrer é estar preparado para encontrar com Ele. Aí como é que você pode estar preparado para encontrar-se com Deus? Se o grande problema é o seu pecado, então o seu pecado tem que ser resolvido. E como o pecado vai ser resolvido? Deixando de pecar? Provavelmente você não vai conseguir. Não é? Ninguém conseguiu, só o Filho de Deus. Todos nós pecamos. Então a solução tem que ser outra. A solução foi nos dada já pelo Evangelho, pela morte de Cristo Jesus na cruz. E na cruz, há 2000 anos atrás, Ele apagou o nosso pecado. Ele pagou a nossa dívida. E aí, muito interessante, porque eu falei para os irmãos, está vendo? Essa é a maneira de estar pronto para morrer. É ter certeza que quando você chegar diante dele, não há nada a seu respeito. Ele não vai falar nada a seu respeito. Ele vai ter que dizer, a porta está aberta, seja bem-vindo. Por quê? Porque não há pecado. Não há pecado. Essa é a base da nova aliança. Lá em Hebreus capítulo 8, diz que a nova aliança é essa, porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não se lembra daquilo que o sangue apagou. Mas o que é precioso, e eu falei para os irmãos naquele dia, é o seguinte, é que aquilo que te qualifica a morrer, é o que também te qualifica a viver. Ou seja, só morre bem quem vive bem. Só vai ter uma morte boa se você hoje tiver uma vida boa. Aí, mas qual que é a base então? Pastor, você falou que essa é a maneira de eu chegar diante de Deus. Pois a maneira de você chegar diante dele é a maneira de viver hoje. Qual que é o segredo para você ter uma vida abundante hoje? Plena convicção de que você é perdoado. Por que há pessoas vivendo em depressão, angústia? Pessoas que têm que tomar remédios porque estão o tempo inteiro angustiadas, porque não têm consciência de perdão. Elas têm muita consciência de erro, de débito, de falha, não é? De que estão em débito com Deus, porque nunca fazem o suficiente, nunca são boas esposas o suficiente, bons maridos o suficiente, não são bons crentes o suficiente, nada que fazem eles sentem que é suficiente, e eles estão tentando sempre aplacar a ira de Deus. Mas eu quero dizer, Deus não está mais com raiva de você, porque o sangue de Jesus já lavou os seus pecados. E são todos os seus pecados, está me ouvindo? Não é só os pecados que você cometeu no passado, são os pecados que você comete hoje. E ainda vou te dizer algo para enlouquecer o ouvido religioso. Até os seus pecados futuros já estão pagos também. Bom, isso eu não sei se você diz muito amém. Porque todas as vezes que eu falo isso, eu já fico esperando, que eu tenho certeza que amanhã eu já vou receber mensagens de pessoas dizendo, pastor, você não acha que esse ensino é muito perigoso? Ensinar para as pessoas que elas estão perdoadas antes de pecar, não vai levá-las a viver no pecado? Essa é uma pergunta justa. Por quê? Se eu estou perdoado, então agora o que me impede de querer continuar pecando? Não, boa pergunta. É a pergunta que disseram para Paulo. Romanos capítulo 6, no verso 1. Né? Que diremos, pois, vamos continuar no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo fala de jeito nenhum. Como é que você vai viver no pecado? Você que morreu para ele e nasceu de novo. Porque o evangelho tem esses dois lados. O primeiro momento é, seus pecados estão perdoados. Isso produz um segundo momento, que nós chamamos de novo nascimento. Todo aquele que genuinamente creu que está perdoado, ele nasce de novo. E quando você nasce de novo, ontem compartilhando com os irmãos aqui, me veio uma ilustração que eu nunca usei, vou usar ela agora até gastar. Nunca me ocorreu, mas que é verdade. Ontem eu dizia para eles que quando você nasce de novo, você fica alérgico ao pecado. Não diz que você não peca. Eu disse que o pecado te causa alergia. Tem gente que é tão alérgico que só de chegar perto daquilo que causa alergia, ele tem reações. Já viu pessoas assim?
Eu tenho uma netinha de 5 anos de idade, tem alergia a peixe. Mas ela não pode chegar num ambiente que tem peixe. Então, se eu estou com peixe no meu prato no restaurante, se ela estiver do meu lado, o rosto dela começa a inchar e ela vai ficando enorme. Só de estar próximo, você vai chegar nesse nível de alergia ainda em nome de Jesus. Só de chegar perto vai te dar um trem ruim, um negócio ruim, você fala, eu tenho que sair daqui. Pastor, mas eu não sou alérgico, eu tenho vontade. A minha netinha morre de vontade de comer peixe. Mas não recomendo que ela faça. Porque se ela fizer, vai dar problema. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ah, porque eu fui perdoado, pastor, mas eu ainda tenho vontade às vezes de pecar. Pois é, e o que acontece quando você peca? Você fica feliz? Fica em paz na sua casa? Não te dá uma reação adversa? Mal-estar, pesadelo, angústia, dor nas juntas, reumatismo, problema no intestino, depressão. Tudo isso é reação alérgica. A quê? A alguma coisa que você está guardando que não devia. Que te faz mal. Essa é a grande prova que você nasceu de novo, você é do céu. Porque te faz mal. E aí na hora que você resolve jogar fora aquilo, aí você fala, João, mas eu estou assim tão bem agora, meu Deus. O que aconteceu? A alergia passou. Quantos estão me acompanhando? É fato isso. Porque ninguém vai pecar porque foi perdoado. Isso não faz o menor sentido. Porque o pecado te faz mal. Mas é muito interessante porque as pessoas sempre me perguntam isso. Há um tempo atrás, eu estava numa igreja, e aí o irmão queria fazer tipo assim, uma entrevista para a Videira News, só que não era Videira lá, tinha um outro nome. Então agora toda a igreja faz assim, gravado, que eu acho muito legal. Ele queria fazer umas 2 ou 3 perguntas para mim. E qual que é a pergunta que ele faz? Logo essa primeira, né? Ele falou, pastor, você fala do perdão, então eu quero saber de você, o que agora vai me impedir de pecar? Qual vai ser a minha bússola moral? Acho tão bonito isso. Bússola moral. Uma coisa legal. Aí eu falei, por quê? Eu falei para ele, por quê? Você quer viver no pecado? Ele disse, não, pastor, não eu. É um primo de um vizinho de um amigo meu. Eu jamais. Entendeu? Mas o que acontece? É porque nós somos sempre assim. A nossa preocupação sempre é com alguém que vai ouvir. Não sou eu. Eu estou pensando em alguém que possa vir ouvir. Né? Sempre o nosso zelo é tão grande por alguém que a gente nem sabe quem é. Né? Mas eu falei para ele. Eu falei, olha, eu não sei, eu não conheço esse primo do seu vizinho, do seu amigo. Mas eu vou dizer para você. As pessoas que não creem no perdão, elas estão no pecado porque elas nem acreditam que tem pecado. Por isso não se converteram ainda. Para converter, você tem que reconhecer que tem pecado. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão. Ninguém nasce de novo porque atendeu um apelo para cura. Vem à frente porque Jesus cura. Jesus de fato cura e vai curar aquela pessoa até. Mas não significa que ela foi salva. Porque ela não ouviu o Evangelho ainda. Ah, mas o Evangelho é que ele cura. Não. Cura é algo que está incluído na graça de Deus, mas não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é que todo homem é pecador. Pecou contra Deus. Mas Deus enviou o seu Filho para tornar você aceitável diante dele. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, uma pessoa que acha que não tem pecado, ela não vai crer no Evangelho. Ela não vai crer no Evangelho. Então, muitas pessoas dizem... pastor, você vai condenar, né? Porque agora está uma luta com os homossexuais, coitados. Se um homossexual chegar, né, você vai aceitá-lo? Eu falei, eu aceito todos. Independente do pecado dele. Entendeu? Mas você aceita, mas na igreja não pode. Eu falei, não é uma questão que não pode. É que o evangelho que eu prego há perdão para você. Eu vou pregar para ele dizer, filho, há perdão para você. Você quer o perdão? Ele vai dizer, não, eu não acho que é pecado. Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu vou ser sempre assim. Conhece esse corinho antigo da Gabriela? Quer dizer, ele acha que não tem pecado. Alguém que acha que não tem pecado, a minha mensagem é para ele? Não, já aconteceu. Eu estou pregando para uma pessoa um dia e ela falou, vocês crentes são pecadores demais. Eu não tenho pecado, não. Eu não preciso ficar indo em igreja. Eu falei, então minha mensagem não é para você. Minha mensagem é só para quem tem pecado, acha que está perdido e está procurando salvação. Minha mensagem é só para esse. E ele ficou quieto. Por quê? Porque ele disse que não tinha o pecado.
Então, quem diz que não tem pecado lá no mundo, ele não crê no perdão. Mas quem lá no mundo fala, meu Deus, que vida que eu tenho, eu preciso mudar. Na hora que ele entende o perdão, você acha que ele quer voltar para aquela vida? De jeito nenhum. Ele fala, agora que eu tenho vida abundante, o Senhor transformou. Isso na conversão. Mas perdão do pecado é vital para depois que você converte. Por que muitos crentes não oram? Porque não é que eles não têm disciplina. A gente fala, fulano não tem disciplina para orar. A maior parte das vezes não é questão de disciplina, querido. Oração é uma questão de se você acha que vai funcionar ou não para você. Essa é que é a verdade. Quando você acha e crê que funciona e vê funcionando, você vai fazer. O problema de muitos é que eles falam, eu vou orar, mas Deus não vai ouvir. Deus não vai me ouvir. Deus ouve o pastor Luiz, o cara é muito santo, meu Deus, é uns 10 quilômetros mais santo que eu. Tem gente que acha que eu sou muito santo. E eu sou mesmo. Mas não tem nada a ver comigo. É Cristo em mim. Eu às vezes dou alguns testemunhos, mas eu faço isso. Eu faço isso mais pensando nos seus filhos. Por quê? Porque nossos filhos têm que ouvir que eles não precisam ir para o mundo. Ninguém precisa ir para o mundo. Ele pode nascer aqui na arca, morrer aqui na arca. Ele não tem que ir lá no dilúvio. Ele pode ficar aqui dentro. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por isso que eu digo que eu me converti aos 12 anos, nunca usei droga, nunca fiquei bêbado na vida. Não sei aquele negócio, o pessoal fala que fica de ressaca e vomita no outro dia. Nunca senti isso na minha vida. Não sei o que é isso. Não é? Eu casei virgem. Aí alguém fala, mas ele casou virgem, é muito santo. Na vida, isso não tem glória nenhuma nisso, não. Eu já falei isso para os irmãos. Entende? Sexo é um negócio complicado. Quando você é muito feio, você não tem. Aí se você é muito feio e pobre, também não tem. Piora muito, porque quando não tem dinheiro, nem pagando você não pode pagar. Não é verdade? Quer dizer, ninguém quis fazer sexo com o miserável. Aí ele chega dizendo, porque eu sou muito santo. Você não é santo nada, você é feio. Então eu estou mais nesse time. Então eu não tenho do que me gloriar. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós estamos me compreendendo? Não fica olhando a aparência das coisas. O pastor é muito santo. Ele vai orar, Deus vai ouvir. Não, Deus não me ouve, nem ouve você, por causa de alguma virtude que nós tenhamos em nós mesmos. Deus vai olhar você. Ele não vai ver pecado em você. Se você crê no que ele está dizendo, eu não estou vendo pecado em você. Mas Senhor, eu estou vendo agora mesmo aqui o pecado. O Pai diz, não estou vendo. Se você fica com o que ele está dizendo, acredite em mim, você vai ter fé para orar a respeito de qualquer coisa. Porque você recebeu a justiça de Cristo. Essa é a grande troca do Calvário. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele agora fôssemos feitos justiça de Deus. Você agora é justo. Diga, eu sou. Presta atenção, não é que você vai ser, não, você já é. Você já é justo. E a palavra de Deus diz que muito pode, pela sua eficácia, pelo seu poder, a oração de um. Quantos são justos aqui? Então sua oração tem poder. Entende o que eu estou dizendo? A oração tem poder. Por causa que você agora é justo. Você recebeu a justiça de Cristo. Você não é justo pelo que você faz. Você é justo pelo que Cristo fez. Você entende a troca? Cristo se fez pecado. Como é que Cristo se fez pecado? Foi cometendo pecado? Como é que ele se fez pecado? Deus pegou o nosso pecado e colocou nele. Quantos creem nisso? Amém. Muito bem, no mesmo princípio, como é que você se torna justo hoje? É praticando justiça? Sim ou não? Como é que você se torna justo hoje? O mesmo Deus que pegou o nosso pecado e colocou nele, pega a justiça dele e coloca em nós. Amém. Esse é o evangelho, ele é muito simples. Muito simples. Então veja, quando você crê no perdão, e o perdão é a justificação, por quê? Porque quando o sangue lava, o Espírito vem. O Espírito habita, o Espírito só pode entrar onde o sangue lavou. Mas eu creio, pastor, que eu sou perdoado sim. Mas só quando eu confesso o meu pecado. Né, já ouviu isso? Não, eu acho o seguinte, tem uma doutrina, né, de algumas igrejas, eu fui perdoado,
até o dia que eu converti. Então, meu pecado até aquele dia foi apagado. Depois daquele dia, aí é outra história. Não está perdoado. Eu tenho que confessar toda vez que eu pecar. Aleluia. Se você crê assim, não vou discutir com você. Qual que é o único problema? Você não lembra. Você só confessa alguns. Aqueles que te deixam mais angustiado. O que te deixa menos angustiado, você dorme e esquece. E eu pergunto para você, o fato de você esquecer significa que Deus esquece? Não. Deus não perdoa o seu pecado com base na sua memória dele, no seu conhecimento do próprio pecado. Deus perdoa você com base no conhecimento que ele tem. Quando ele olha você, ele vê tudo. Coisas que você nem acha que é pecado, ele está vendo. Mas pelo sangue você já está perdoado. Mas muitos irmãos, mesmo depois de convertidos, vivem debaixo de imensa acusação e condenação. O tempo inteiro sentindo-se condenado, angustiado, não vive em paz, não desfruta da vida em paz. Em outras palavras, ele não está preparado para viver. Porque ele fica o tempo inteiro mal. Por que ele vive assim? Porque ele o tempo inteiro, mas eu pequei, pastor, eu errei, entendeu? Ele está o tempo inteiro vivendo em função da consciência, das falhas e dos erros. No Velho Testamento, quando o judeu pecava, na verdade, vou te falar, existia um sacrifício por ano, chamado Dia da Expiação, no hebraico Yom Kippur, que eles celebram até hoje. Hoje não mais com sacrifício animal. Naquela época tinha um sacrifício. O animal era morto no altar, eram na verdade 2 bodes, que eram usados no dia da expiação. E tinha um bode chamado bode Azazel, que hoje é muito usado em filmes de terror, né? Os crentes adoram esse nome Azazel. Que esse bode, ele era enviado para o deserto, ele não era morto. E o outro bode era morto em cima do altar de sacrifício. O sacerdote então pegava o sangue e aspergia lá no Santo dos Santos, em cima da Arca da Aliança, num lugar chamado propiciatório, onde tinha 2 querubins de ouro. No meio dos querubins ele aspergia o sangue. Quando ele fazia isso, não é? Ele saía lá fora, o povo estava aguardando ele sair, porque se ele saísse vivo, significava que Deus tinha aceito o sacrifício dele. Mas se tivesse pecado, alguma coisa fora do padrão, e Deus rejeitasse, ele ia morrer lá dentro. E se ele morresse lá dentro, significava que agora a maldição estava sobre a nação. E o próximo ano seria de seca, de fome e de morte. Então eles ficavam esperando ansiosamente. E quando o sumo sacerdote saía de lá, eles vibravam, aplaudiam, né, gritavam, e ele então erguia a mão e os abençoava. Você sabe, a mesma coisa se aplicou a Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou na morte para pagar pelos nossos pecados. Se ele não tivesse voltado, significa que Deus não tinha aceito o sacrifício. Mas ao terceiro dia, quando ele volta vivo lá de dentro, ele está dizendo, o sacrifício foi aceito. O pecado está perdoado. Só que no Velho Testamento, o perdão só valia para 1 ano. Porque na verdade, não podia perdoar. O sangue de animal só podia cobrir. Então só valia por 1 ano. 1 ano eles ficavam em paz. 1 ano o judeu ia embora para casa feliz. Estou perdoado, estou perdoado. 1 ano. Eu fico triste hoje, porque tem crentes que não conseguem sentir paz por, às vezes, nem um dia. Ele crê que está perdoado agora e é capaz de, na hora de dormir, ele está angustiado já. Isso é um profundo desrespeito ao sangue de Jesus. Porque você está dizendo que o sangue de animais, de bois, de bodes, de carneiros, tinha mais poder no Velho Testamento do que o sangue do Filho de Deus tem hoje. Se um bode tinha poder de dar paz para o povo durante 1 ano, por quanto tempo o sangue de Deus pode dar paz para você? Para a vida inteira. É um único sacrifício que foi feito, não pode ser repetido, porque ele foi perfeito, completo, definitivo. Você está perdoado. Quantos dizem amém? Essa é a base de todas as coisas. Essa era a pregação de Paulo. Vamos ler? Lá em Atos 13, verso 38. O que os apóstolos pregavam? Essa é uma pergunta muito importante. Hoje em dia tem muitos apóstolos, né? Mas não é uma questão de título. Nós temos que ser apostólicos, no sentido de seguir o que os apóstolos
pregavam e faziam. E o que o apóstolo Paulo pregava? Olha, Atos 13, 38. Tomai, pois, irmãos, aqui projeta. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados. Remissão é perdão. Perdão. Paulo está dizendo, eu estou aqui anunciando para vocês perdão de pecados. E por intermédio deste, que é Cristo, e por meio dele, todo o que crê é justificado. Essa é a mensagem de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pelas obras de Moisés, pela lei de Moisés. Mas Paulo diz, então, primeira coisa então, vê, o que Paulo está pregando aqui é o que eu estou pregando para você hoje, é o perdão dos pecados. E o que ele está dizendo aqui, tomai pois conhecimento do que se vos anuncia. Anuncia. O que significa esse verbo anunciar? Significa proclamar. Então, antigamente, né, no mundo antigo, que era governado por reis, então o rei, ele assinava um edital, uma coisa que era uma ordem do rei. Ele, então, era carimbado, né, com o anel do rei, e um arauto, então, ia para a praça, e quando ele chegava, todo vestido, paramentado, todo mundo sabia que ele era o arauto, ele trazia uma proclamação do rei. E ele, então, levantava no meio da praça e chamava a atenção de todos, dizendo, tem uma proclamação. A proclamação não é algo que eles agora têm que fazer em si mesmos. A proclamação é algo que já foi feito, o rei decretou. O rei decretou o quê? Aí o Paulo está dizendo, o rei decretou que os seus pecados agora estão perdoados. Você tem noção? No meio da praça, as pessoas ouvindo o rei dizendo isso, é isso que Paulo está dizendo. Eu também estou aqui como um arauto, vim proclamar para vocês essa verdade. Deus não está mais com raiva de vocês, está convidando vocês de volta para casa. A mesa está posta, há um lugar reservado para você e você pode entrar para a festa. É de graça, você não tem que pagar. Essa é a proclamação, esse é o evangelho. Essa é a coisa mais gloriosa que existe, é estendida a todos os homens. Pastor, nossos pecados estão perdoados. Quer dizer então que todo mundo está salvo? Não. Essa é uma heresia chamada de universalismo, que é pregada em muitos lugares. No Brasil, tem pastores que eu conheço que pregam, e nos Estados Unidos também. Então, o que o universalista diz? É que nós temos apenas que anunciar a proclamação. Todo mundo está perdoado, pronto e acabou. Todo mundo está salvo. Mas é mentira, a Bíblia não fala que todo mundo está salvo. Por que que não? Porque as bênçãos de Deus não são automáticas. Ele morreu por você. Ele derramou sangue por você, ele te ama. Mas você precisa de estender a mão da fé para pegar o que Deus está te dando. É pela fé que você recebe. Você tem que crer com o coração e confessar com a boca. Quando você faz isso, você está pegando com a sua mão da fé a bênção de Deus. Entende? Esse ato é fundamental. Não só para a salvação, para qualquer outra bênção. Ah, eu quero ser curado. Jesus já levou minha doença. Então eu estou curado automaticamente? Sim ou não? Não é a mesma coisa da salvação. É preciso pegar aquilo que Deus já te deu. Porque a parte de Deus é dar, a nossa parte é nos apropriar. Aproprie-se hoje do perdão completo. Viva no descanso de Deus. Só de você fazer isso, já vai ser livrado de um montão de enfermidades. De um montão de doenças e pragas. Entende? Só de viver nesse descanso. Uma imagem que o mundo tem do crente é que o crente vive atribulado e angustiado, morrendo de vontade de voltar para o mundo para fazer as coisas que eles fazem. Essa é a imagem que eles têm a respeito de muitos. Mas é falsa a ideia. Entende? Mas é verdadeiro o que eles veem. É falsa a ideia, mas é verdadeiro o que eles veem. Muitos crentes vivem assim. Por quê? Porque não tem consciência de perdão dos pecados. Em muitas igrejas se diz que é um assunto trivial demais para pregar domingo. Vou pregar para os crentes que eles são perdoados? Não, quero pregar algo mais profundo. E eles ficam procurando coisas mais profundas, mas nada é mais profundo, nem mais importante do que lembrar os irmãos toda semana de que você foi perdoado e justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Amém, querido? Mas Paulo, olha o que Paulo diz. Continue lendo.
Olha o verso 40. Notai, pois, que não vos sobrevém o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores. Olha para quem Paulo está falando. Maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Paulo está dizendo o seguinte: tem gente que vai ouvir e vai desprezar. São desprezadores, aqueles que desprezam a graça e dizem que aquilo que nós estamos pregando é um evangelho muito light. É preciso ter mais seriedade. Pregar perdão não é suficiente. Tem que pregar sede santo, porque eu sou santo. E as pessoas precisam de ouvir o que Deus pensa, porque Deus é justo. Deus não é só amor. Porque acreditam que existe contradição na justiça de Deus. E não entendem como é que a justiça é manifesta hoje. Deus é justo em perdoar você. Por que Ele é justo em perdoar você? Porque Cristo já levou a sua dívida. Se o seu carnê está pago, não vai no banco pagar de novo. Está me ouvindo? O carnê, a sua dívida que você tinha com Deus já foi paga, completamente quitada. Deus é justo em carimbar em cima dizendo pago. Entendeu? Ele é justo em fazer isso, porque tudo tem a ver com Cristo. Nada tem a ver com você. As bênçãos que você vai receber têm a ver com Cristo. Quando você vai no banco, hoje em dia os irmãos não vão mais no banco, mas você deve se lembrar quando você ia. Alguém te deu um cheque, e você então vai no banco descontar o cheque. Como é que funciona quando você chega lá no caixa? O caixa olha para você e fala: será que você é digno? Será que você está em condições de descontar esse cheque? Algum caixa fala isso? Mas pastor adora falar isso. Entende? Não, o caixa está pouco se lixando para quem é você. Ele pega, hoje não é assim mais, eu estou falando antigamente. Ele pegava o cheque, ia lá atrás, tinha um fichário, e foi checar o quê? Checar a assinatura, para ver se quem assinou realmente é o cidadão que está aqui, que era o dono do cheque. Ele vai lá checar a assinatura, ele não vai lá checar o seu histórico. Eu estou vendo aqui que esse cara já pecou muito. Agora ele está vindo aqui com um cheque, é muita cara de pau. Entendeu? Não, ele não quer saber de você, ele quer saber de quem deu o cheque. Presta atenção, quando você chega diante de Deus, Deus não olha para você, Deus quer saber quem te deu o cheque. E aí, se você vê o nome Jesus Cristo, Filho de Deus, assinado com sangue na sua folha de cheque, o céu vai pagar. Sabe por quê? Ele é justo em fazer isso, porque o cheque é verdadeiro e é legítimo. O banco não tem alternativa, ele vai te passar e você vai embora alegre. Isso não é só uma ilustração, eu estou querendo esclarecer o seu entendimento, porque tudo é feito com base na obra de Cristo e não na sua própria. Quase entendem o que eu estou dizendo? É maravilhoso isso. Lá em 1 João 2, verso 12, João também disse, não é só Paulo que diz. Olha o que Paulo diz. Vamos ler, aleluia, vamos ler agora. 1 João 2, verso 12. João diz assim: filhinhos, ainda não é esse. Aleluia. Filhinhos, eu vos escrevo. É muito maravilhoso isso, né? Qual que era a motivação para um apóstolo escrever para a igreja? Temos tantas falhas, tantos erros, né? Que poderia escrever para corrigir, para falar. Mas João fala, não. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, filhinhos, eu escrevo para você porque os seus pecados são perdoados. Filhinhos aqui é teknon no grego. Teknon. Isso aponta para todos nós, independente de idade. É filhinho. Pode ser idoso ou pode ser uma criancinha. É filhinho. Todos os filhos queridos de Deus são perdoados. Entendeu? E qual que é a mensagem de João para você? Você é perdoado. De que maneira você é perdoado? Por causa do seu nome. Será que é porque você arrependeu o suficiente? Será que é porque você chorou o tempo suficiente pelos seus pecados? Não, você é perdoado por causa do seu nome. Você não é perdoado pelo tanto que você chorou depois de pecar. E muitos de nós achamos que Deus não vai nem nos ouvir se nós não chorarmos muito pelo nosso erro. Se a gente não ficar profundamente triste, penalizado pelo pecado, Deus não vai nos ouvir. Mas João está dizendo, não, é tudo por causa do seu nome.
Você é perdoado por causa do nome de Jesus, que é Yeshua, que significa salvação, salvador. Não é por algo que você faz. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, onde tiver perdão, ali vai ter todo tipo de bênção. E somente aqueles que são perdoados estão aptos para fazerem boas obras diante de Deus. É que eu quero entrar nesse tópico que eu prometi que ia falar hoje. Olha para cá. Lá em Efésios 2, verso 8 e 9, você conhece o que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor diz, vai projetar? Todo mundo sabe de cor, né? Pela graça sois mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, presente de Deus. Não é por obras, para que ninguém chegue dizendo, eu estou aqui no céu porque eu mereço. Deus é justo, Ele sabe que eu sou uma pessoa boa. Ninguém vai chegar lá com essa conversa, porque não há nenhum bom, nenhum sequer. Ok? Mas aí no verso 10, Paulo então está dizendo que esse cara é salvo pela graça. Não é por obras, não é por obras que você é salvo. Mas aí no verso 10 ele diz, pois somos feitura dele. Ou seja, você é parecido com ele agora. Depois que você é filho, se torna parecido com o seu pai. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê, meus irmãos? Então presta atenção, você não é salvo pelas obras. Você é salvo para as boas obras. Entenda? A preposição aqui é muito, muito importante. Eu, lá em Goiânia, estou sempre dando aula de português para os irmãos. Né? Porque eles não sabem o valor das palavras, às vezes. E pensam que é uma questão de escrever bonito. Não é beleza, é precisão na linguagem, para expressar a mensagem. Então, a preposição aqui é muito importante, ok? Veja, não é pelas obras que você é salvo. Amém? Você é salvo pela graça. Mas uma vez que você é salvo, você agora foi salvo o quê? Para as boas obras. Isso significa que depois que você é salvo, as suas obras se tornam, aos olhos de Deus, boas obras. Boas obras. Boas obras estão em oposição a obras mortas. Que está lá em Hebreus 6, verso 1. Olha o que diz. Hebreus 6, verso 1. O autor de Hebreus diz, olha, eu não quero voltar para os rudimentos da fé. Ele começa a mencionar alguns. Ele começa a mencionar alguns rudimentos. E ele diz, Hebreus 6, meia dúzia. Onde é que está a pessoa que está anotando? Aqui na câmera? Ah, naquele buraco. Okay. Estrategicamente escondido. Olha aí. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então ele está dizendo, não vou lançar de novo, né, a base do arrependimento de quê? Obras mortas. É interessante isso. Ele diz que arrependimento e obras mortas é uma base. O que são obras mortas? E o que são boas obras? São a mesma coisa. Tudo depende de quem está fazendo. Entendeu o que eu estou dizendo? Vou te explicar. Obras mortas, a que o texto se refere, não é pecado. Porque pecado não é obra. Não é verdade? Pecado não é obra. Obra é aquilo que você faz para ajudar, para cooperar, não é? Com coisas que você faz para o bem das pessoas. Aí o autor de Hebreus diz, olha, é preciso arrepender das obras mortas. O que eram as obras mortas que você fazia antes de converter? Era tudo aquilo que você fazia para merecer a salvação. Entendeu? Eu vou dar sopão para merecer a salvação. Eu vou ajudar esse homeless para merecer a salvação. Eu vou mandar dinheiro para as pessoas que precisam lá na África, porque eu quero merecer a salvação. Entendeu? A Bíblia chama isso de obras mortas. Porque essas obras agridem a Deus. Por que essas obras agridem a Deus? Por que Deus fica tão ofendido com elas? Porque Ele está fazendo coisa boa. É verdade. E eu concordo com você. Você pensava assim. Por quê? Ora, eu estou fazendo coisa boa, eu estou vendo esse cara fazendo coisa boa, e Deus está chateado com ele. Pensa da seguinte maneira. Estou vendo aqui, você é pai, você é mãe. Imagina que apareceu uma praga no mundo. Apareceu uma praga.
e essa praga vai matar todo mundo. E eles estão tentando descobrir a cura dessa praga, uma vacina. E eles descobrem que o único jeito de curar essa praga é através de uma certa proteína que tem no sangue das pessoas. E eles pesquisam no mundo inteiro, não acha ninguém que tem essa proteína. Mas o seu filho tem. Aí eles veem a proteína no sangue do seu filho. Aí você fala, larga Deus, olha o vizinho, né? No seu filho tem a proteína. Aí os cientistas vêm e falam, olha, nós precisamos do sangue do seu filho para salvar o resto do planeta. E aí você vai falar o quê? Vai negar o sangue? Aí você fala, não, pode tirar um pouquinho. Aí você fala, pode tirar um pouquinho. O cientista fala, um pouquinho não vai dar. Tem que ser tudo. Você ia entregar? Não ia, claro que não ia. Entendeu? Não ia, até porque você conhece muita gente que não vale um centavo. Não conhece? E a vacina vai ser para todos. Porque se a vacina for só para os bonzinhos, até vai, mas assim, vai ser para todo mundo. Sim, todo mundo que quiser vai ter a vacina. E aí você entrega o seu filho. Tá bom, vou entregar. E o seu filho mesmo fala, não, mamãe, deixa eu ir. Eu quero abençoar. E o seu filho vai como um cordeiro, entrega tudo para criar a vacina. Aí criou-se a vacina. Entendeu? Criou-se a vacina. E agora, qualquer um que crê é vacinado. Você precisa de crer. Você precisa de crer para ir lá vacinar. Se você não crê, você fica na sua casa. Ah, não creio que isso funciona. Então não vacina. Mas quem acreditou que funciona, foi lá, vacinou, ficou curado. E no começo todo mundo, né, faz monumento para o seu filho, praça, estátua na praça. Todo mundo lembra o sacrifício que foi. Mas daqui a pouco começam a esquecer. E aí começa a aparecer um ensino que é tudo conversa. Que existem outras maneiras de você se livrar da doença. Você não precisa dessa vacina. Me pergunto para você, o que você sentiria a respeito de alguém que fala isso do sacrifício do seu filho? Mas você está querendo dizer então que o meu filho morreu inutilmente? Você está querendo dizer que ele não precisava ter morrido? É isso que você está dizendo? Eu acho que não precisava ter morrido. Porque existem outras maneiras de me livrar. Eu sei uma maneira natureba, que a gente mistura umas plantas aí. Mas é mentira, não tem outro jeito. Entendeu? É fake. Eu pergunto, você ficaria ofendido com essa pessoa? Olha o sacrifício que eu fiz. Meu filho fez. E agora é assim que trata? A mesma coisa acontece com Deus. Olha o trabalhão que deu para Cristo vir. Eu sempre gosto de dizer isso. Para criar o mundo foi 6 dias. Para salvar o homem demorou pelo menos 4.000 anos. Foi o tempo do dia que ele prometeu lá no Éden, que a mulher ia ter o filho, até o dia que a mulher deu à luz. Demorou muito tempo para a coisa acontecer. Deu muito trabalho. O sacrifício foi muito grande. E aí, de repente, aparece um cidadão enlouquecido dizendo que só porque ele está dando uma comidinha para o homeless ali, ele é salvo. Eu te pergunto, está blasfemando contra a obra de Cristo, sim ou não? Sim. Mas o que ele está fazendo é bom. Ele está ajudando quem precisa. Mas está ofendendo a Deus, sim ou não? Sim. Tá. Entendeu agora? Chato isso, né? Também acho. Uma coisa para você. Vou te dizer uma coisa. Nós, às vezes, somos naturais como as pessoas do mundo. E achamos o seguinte, você está fazendo boa obra, continua fazendo. Você vai ganhar recompensa. Olha, vai mesmo, mas salvação não. Ele vai ganhar o elogio, uma medalha do presidente, entendeu? Reconhecimento da ONU. Ele vai ganhar muita coisa. Mas, com relação a Deus, Deus está ofendido com ele. Se tem alguém que você não deveria ofender, é Deus. Agora você vê como as coisas são o contrário. Aquele cara que não vale um centavo, aquele sujeito perverso, que chega e fala, gente, eu sou pecador mesmo. Como é que eu faço? Não tem jeito, eu preciso muito dessa vacina. Ele chega humildemente e recebe a vacina, ele está honrando a criança e o pai da criança. É verdade ou não? Você vê o cara mais sem vergonha, está agradando a Deus. Na hora que ele fala, eu não consigo, eu não tenho jeito de ser salvo. Então, Senhor, me dá de graça. O céu se alegra, porque honra Cristo. Está entendendo? E aquele que é bonzinho e que diz, não
preciso de crer para ser salvo. Imagina, eu mesmo posso pagar a minha salvação. Ele está dizendo o que para Deus? Não precisava ter mandado Cristo, tinha que ter falado comigo, era só falar comigo. Se tivesse falado comigo, eu mesmo consigo ser salvo. É isso que ele está dizendo. O que Jesus estava fazendo lá no Getsemane? Ele estava orando, perguntando para Deus, tem outro jeito? Não é que ele não queria ir para a cruz. Tem gente que acha que Jesus não queria ir para a cruz. Ele está lá resistindo, Senhor, passa de mim este cálice. Não é isso. Eu estou te explicando a verdade a respeito do Evangelho. Ele está lá perguntando o seguinte, Pai, tem jeito? Eles podem ser salvos dando esmola? Porque se for, eu não vou para a cruz. Eles podem ser salvos ajudando os pobres, assim, através de algum sacrifício. Tem jeito? Ele orou 3 vezes, tem jeito? E o céu respondeu, não tem. Não há meios do homem ser salvo. Ele se levantou e foi. Porque ele entendeu que não tinha. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Você entende que obras mortas é pior do que pecado? Você entende isso? Obras mortas é um tipo de pecado também, mas não aos olhos das pessoas. Você vê que nos evangelhos, as pessoas pecadoras sempre receberam de Jesus. Todas. Prostitutas, né? Políticos corruptos que foram presos pela Lava Jato, todo mundo que vinha. É porque quando eu falo que a pessoa é um publicano, você nem sabe o que significa isso. Você nem tem ideia, publicano. Em inglês é publicano também. A gente nem sabe como é que é em inglês. É coletor de imposto, como se receber imposto não fosse vão. Todo mundo queria trabalhar no emprego público. Ninguém sabe o que é realmente. Então eu pego e sempre falo. Pensa no Lula. Então, na sua opinião, ele é um grande pecador? Né, na sua opinião. Mas se ele lá na sua casa olhar para o céu, ou nem olhar, de cabeça baixa, bater a mão no peito e dizer, Senhor, todo mundo fala que eu não presto. E eu acho também. Mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Deus vai ouvi-lo? Vai ouvi-lo. E aquele cidadão que chega, bate a mão no peito e fala, Senhor, te dou graça porque eu não sou como Lula. Te dou graça porque eu não sou como esses políticos corruptos. Não, eu não. Tive uma boa criação. Meu pai e minha mãe me ensinaram. Eu tenho vergonha na cara. Eu sou gente boa. Eu dou o dízimo domingo na igreja. Lidero uma célula. Sou até líder na minha igreja. Qual dos dois você acha que Deus vai ouvir? Você vai ter muita surpresa no céu, filho. Dos dois lados. Você vai chegar e dizer, você aqui? E ao mesmo tempo você vai dizer, escuta, alguém viu fulano? Não, não veio. Foi barrado na porta, não tinha ingresso. Então o céu vai ser um lugar de muita surpresa. Não é? Tem uma terceira, mas essa acho que você não vai ter, né? Que é quando você mesmo entrar, você fala, eu vou entrar! Oh, Deus, o que é isso? Entendeu? Essa aí não, essa você vai, com certeza. Presta atenção. O que eu estou querendo te dizer, filho? As obras mortas é um desprezo a Cristo. Desprezo à obra de Cristo. Desprezo ao sacrifício. E uma completa arrogância. Eu vou ser salvo fazendo isso aqui. Eu tenho muito dinheiro, já resolvi, eu vou dar 99% da minha herança. Eu vou falar uma história para você aqui, mas vocês não ficam magoados, e não estou julgando também ninguém não, é só uma ilustração. Eu fui pregar lá em Seattle, e aí um irmãozinho ficou encarregado de andar comigo, ele falou, pastor, quer conhecer a cidade? Eu falei, quero conhecer a cidade. Aí ele falou, então eu vou te levar para você conhecer a casa do Bill Gates. Eu falei, a casa do Bill Gates? Ok. Ele falou, você vai ficar surpreso. Aí eu imaginei que ia chegar e ver um palácio. Aí chegando na porta do Bill Gates, a casa dele parece uma casa do Brasil, tem um muro na frente. Parece que nem é um sobrado, uma casa simples, sem vergonha a casa dele. E aí? Ele falou, e aí, o que você achou? Eu falei, eu achei um horror. Esse cara é um hipócrita. Eu prefiro ir ver a casa da Madonna em Hollywood. Que lá também tem um tour para ver casa. Eu falei, por que? Aí o irmão assustou. Ele ficou até com o beijo sem cor. Ele falou, você está falando mal do Bill Gates? Todo mundo que eu trouxe aqui elogiou ele. Falou, que homem. Pois eu falei, eu digo o contrário. Esse cara é um hipócrita.
ele quer passar a ideia para todo mundo de que ele não tem 100 bilhões de dólares. E que ele doou 99% da fortuna dele porque ele é um cara legal. Não tem ninguém legal. Não tem ninguém legal. E esse dinheiro todo não paga a salvação. Não estou dizendo, eu nem conheço ele. Só estou falando do que eu conversei com ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Ainda que eu entregue todos os meus bens, ou o meu próprio corpo para ser queimado, para Deus vai ser obra morta. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é obra morta. E a Bíblia fala que você tem que se arrepender dela. Arrepender da obra morta. O que é arrepender na Bíblia? A palavra arrependimento na Bíblia é metanoia. Noia vem de nous, que significa mente em grego. Meta não é o nome do Facebook, meta é mudança. Metanoia significa mudei de ideia. Não era uma palavra religiosa na Grécia antiga. Era uma palavra usada no dia a dia. Entendeu? Você vai numa sorveteria. Não sei se aqui tem, no Brasil é muito comum você ir na sorveteria e tem lá 100 sabores de sorvete. Pra você escolher. 100 sabores. E você já chega e fica desnorteado. E aí você escolhe o de baunilha. Na hora que a moça vai pegar, você fala metanoia. Quero morango. Entendeu o que é metanoia? Mudei de ideia. Mudei de ideia. I changed my mind. Então, mudei de ideia. É isso que é metanoia. Então, o texto de Hebreus diz, é preciso, esse é um fundamento. Para você ser salvo, você tem que ter uma metanoia. Você tem que entender que você não é bom e essas suas boas obras não pagam nada. Para Deus são obras mortas. Mortas. E aí quando você muda de ideia, você fala, é verdade, essa obra está morta, eu concordo com Deus, eu creio na obra de Cristo. Aí quando você crê na obra de Cristo, você é salvo. E aí quando você é salvo para as boas obras. Muito bem. E aí quando você é salvo para as boas obras, aí você precisa entender como as coisas vão acontecer agora. Entendeu? Significa que agora você não faz para ser. Você faz porque você já é. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu sou salvo. Eu sou nova criatura. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou filho. Isso tudo eu já sou. Porque eu sou, eu agora vou fazer boas obras. E Deus vai aceitar. Vai aceitar de todos nós? Não, porque infelizmente, mesmo depois de convertido, você pode ainda continuar fazendo obras mortas. Por quê? Quando é que um crente faz obras mortas? Quando ele faz, não para... Sim, para aparecer também. Mas eu vou te falar o conceito mais bíblico ainda. É quando ele faz para ser, para se tornar. O que era a obra morta? O cara fazia para ser salvo. Os crentes, depois de convertido, eles falam, não faço nada para ser salvo. Mas ele faz para ser santo. Ele faz para ser curado. Ele faz para ser vencedor. Porque ele tem que fazer. E ele acredita que ele está mal com Deus. E que ele não é. Ele tem que fazer, então, para se tornar. Quando você faz isso, é obras mortas, de novo, só que depois de convertido. Então, vou te dar uma ilustração para você entender melhor. Vamos pensar numa mesma pessoa. Não, duas pessoas. Os dois, vamos pensar numa coisa que nós gostamos muito na videira, liderar célula. E a gente sempre está exortando, você tem que liderar, tem que se envolver, porque nós achamos que é uma boa obra. Muito bem, você tem então dois irmãos. Então vamos pensar aqui no Everson e no Napoleão. Os dois vão liderar a célula. Vão fazer a mesma coisa. Está me ouvindo? A mesma coisa. Mas o Napoleão, tadinho, ele não sabe quem ele é em Cristo. Ele vive acusado. E alguém convenceu ele que ele é infiel, que ele precisa ser fiel, que ele é uma pessoa que ele está muito longe, a ira de Deus vai vir sobre ele, o pau vai quebrar. E ele então ouve o pastor dizendo que ele tem que liderar, aí ele vai liderar uma célula. Mas ele vai liderar uma célula para conquistar o amor de Deus, para Deus ficar feliz com ele, para Deus amá-lo mais. Então ele pega e vai liderar a célula
para poder barganhar com Deus. Quem sabe agora Deus abençoa minha casa. Aí ele vai liderar. Mas para ele a liderança é um negócio difícil, cansativo. Quarta-feira é o pior dia da semana. Hoje tem cela, meu Deus do céu. Como é que eu fui entrar nessa latada? Entendeu? Tem que estar com os irmãos, agora tem que pregar, nem sei pregar, meu Deus, tem misericórdia, a oração predileta dele, tem misericórdia de mim, me ajuda, entendeu? Ele faz, ele chega na célula e ele está com a alma cansada, e aí o que ele faz com os irmãos? Quem se sente condenado faz o quê? Condena, desce o porrete nos irmãos, vocês não são fiéis, vocês não nem lêem a Bíblia, vocês são uns derrotados e tal, e desce o porrete nos irmãos. E aí os irmãos começam a ir na célula, daqui a pouco eles não querem ir mais. Por que não querem ir mais? Porque ninguém aguenta o Napoleão. É só uma ilustração. Porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta, porque o cara, ele não está feliz fazendo aquilo. Faz porque é uma obrigação. Faz para receber algo, para ser algo. Ou seja, se ele soubesse que ele já é amado, mas ele não sabe. Ele está fazendo para ver se merece o amor de Deus. Para poder orar e dizer, Senhor, olha aqui o que eu estou fazendo na tua obra. Ele tem que barganhar. O Everson, ele é a mesma coisa, ele vai liderar também. Mas ele é outro conceito. Ele é diferente. Ele entendeu a graça de Deus. Entendeu o quanto ele é perdoado. Entendeu o quanto ele é amado. E o coração dele está tão em paz. Ele está tão cheio da graça de Deus. E ele fala, meu Deus do céu, eu tinha que compartilhar isso com mais pessoas. Eu precisava tanto de contar isso para alguém. Aí ele fala, já sei, vou liderar uma célula. E aí ele chega para liderar a célula. Mas ele não está indo lá para ser amado. Ele está indo lá porque ele sabe que é amado. Ele não está indo lá para fazer uma barganha e receber algo de Deus. Não, ele sabe que ele já tem tudo porque ele é filho e é herdeiro. Aí ele vai liderar a célula, para ele aquilo é uma festa, é uma grande diversão. Toda quarta-feira é uma grande diversão. E os irmãos divertem com ele. E ele vai compartilhar a palavra, ele se diverte compartilhando, e os irmãos riem junto com ele. Todo mundo quer ir para a célula dele. Até os da célula do Napoleão querem ir para a célula dele. Mas não pode, é proibido. Não pode mudar de célula, né? Aí fala, meu Deus, onde eu fui cair? No purgatório da célula do Napoleão. Eu queria ir para o paraíso, né? Entendeu o que eu estou dizendo? Aí, você está entendendo o que eu estou falando? Conseguiu entender a diferença? Não é realmente o que você faz que define o que é obra morta, o que é boa obra. É quem faz. Boa obra só pode ser feita por alguém que está posicionado na graça. Esse faz boa obra. Em qualquer outra posição, vai ser obra morta. Você pode estar fazendo hoje o mesmo que você fazia antes de converter. Você tinha o costume, eu conheço uma pessoa que ela tinha o costume de fazer um sopão toda sexta-feira à noite e distribuir para gente que não tem onde dormir lá em São Paulo. Ela fazia isso toda semana para ser salva. Um dia alguém contou para ela que ela não precisava fazer para ser salva, que era de graça. Ela creu, foi para o encontro e se converteu. Hoje ela continua dando sopão. E aí você fala, mas o sopão agora é aceito diante de Deus? Antes Deus tinha raiva daquilo. Agora Deus tem prazer naquilo. Porque não é a coisa em si. É o quanto você honra a Cristo com aquilo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Honrar a Cristo é você se satisfazer com o que Deus está satisfeito. Porque Deus escolheu que Ele vai tratar você do jeito que Ele trata Cristo. Que você trata Cristo. Se você aceita Cristo, Ele aceita você. Se você honra Cristo, Ele honra você. Rejeitou a Cristo? Ele rejeita você. Ele falou, você define como é que você quer ser tratado. Como você tratar meu filho, é o jeito que eu vou tratar você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Meu tempo já acabou? Ok. Obrigado. Pastor, eu acho que essa palavra de perdão que você está pregando, esse negócio tira o temor das pessoas. Não há mais temor do pecado. Já viu pessoas dizendo isso? Não tem mais temor na igreja. É preciso ter temor. Mas as pessoas pensam que temor é ficar com medo de Deus. É ter medo de um raio cair na cabeça a qualquer momento. Por isso tem crente que na hora que as coisas começam a dar problema para ele, ele já pensa o quê? Ai meu Deus, Deus me achou. Agora Deus veio acertar as contas comigo. Agora o negócio vai ficar feio. A mão pesou na minha cabeça.
pastor Adean, não sei se você conhece ele. Ele, muitos anos atrás, foi um pastor pregar lá em Goiânia. Não vou contar o nome dele, ele era africano. Ele realmente era um homem de milagres. Entendeu? Muita cura, muito milagre, um negócio assim, impressionante. E aí, era tipo uma conferência, né? Aí um dia, de manhã, todos os pastores foram chamados para essa reunião. E aí você quer também ter um ministério de milagre, um ministério de poder? Eu vou orar, passando a minha unção para você. Quantos querem? Uma fila assim enorme. Ele falou, faz uma fila de cada lado. Eu estava assim no púlpito, fila enorme, de um lado do outro, uma fila monstruosa. Aí ele falou, eu vou orar, mas só tem uma coisa que eu preciso divertir você. Quem tiver em pecado vai morrer hoje. Agora imagina, você está na fila e o miserável só avisa agora. Agora você ficou numa situação tão difícil. Ou morre, ou conta para todo mundo. Aí o pastor Adean disse que ficou aquele silêncio. Aí um outro falou, eu tenho que fazer o enterro do meu sogro, ele morreu. O outro falou, olha, eu comprei uma junta de boi, eu preciso ir lá ver. Não repara não. Foi saindo, não ficou ninguém na fila. Aí ele falou, tá vendo por que não tem unção? Quer dizer, é um negócio poderoso. Eu quero muita unção. Mas toda vez que alguém fala que quer me dar unção, eu sou ameaçado de morte? Aí você fala, acho que eu não vou ter essa unção. Não vou querer. Porque é perigoso demais. Muito perigoso mexer com Deus. Mas veja, isso tudo é coisa da cabeça humana, da religião humana. Não tem nada a ver com aquele que deu o seu próprio filho. Aquele que deu o seu próprio filho vai negar agora para você o quê? O que você está pedindo? Ah, pastor, eu só queria uma geladeira. Pois é, ele te deu filho e vai negar a geladeira. Não, senhor pastor, o que eu queria mesmo era um carro, nem precisa ser novo, pode ser usado. Pois é, ele te deu filho e vai te negar agora uma pereba de um carro usado? Não vai. Desculpa, não vou falar mais palavra estranha para quem está traduzindo. Me perdoe. Às vezes esqueço. Entende? Então, aquele que não poupou o próprio filho, não está querendo matar você, não. Porque se ele matasse você, ele estaria desonrando a obra do filho. Ele não vai fazer isso. O filho já morreu para você ter unção. Por isso você é chamado de cristão. Sabe o que significa a palavra cristão? Ungido. Cristão significa ungido. Você já é ungido. Mas aparece alguém que te ameaça lá na frente. Que o Senhor nos dê um coração para entender o que é o verdadeiro temor. Davi sabia o que era. Salmo 130, verso 3. Davi falou claramente o que é o perdão. Ele diz, se observares, Senhor. Salmo 130, verso 3. Vou esperar porque eu quero que você leia o versículo. Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? A pergunta de Davi. Se o Senhor for contar o pecado da gente, quem vai escapar? Quem pode chegar diante do Senhor? Mas olha o verso seguinte. Contigo, porém, está o que, meus irmãos? Para que te... O que produz verdadeiro temor? É o perdão. E o que é esse temor? Temor chama-se perplexidade. Espera aí, eu estou perdoado? Tudo perdoado? Você não tem palavras, isso produz perplexidade. Isso gera temor. Quanto mais você entende que é perdoado, mais você vence o pecado. Por que eu vou querer ofender quem me perdoou completamente? Entendeu o que eu estou dizendo? O verdadeiro temor é também resultado do perdão. Perdão. Nosso tempo está acabando, mas eu ainda quero ler com você lá em 2 Pedro 1, verso 5. 2 Pedro 1, verso 5. Diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que
não sejais nem inativos, nem infrutuosos ou infrutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Agora, olha o que diz. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, ou seja, ele não tem fé, nem virtude, nem conhecimento, nem domínio próprio, nem perseverança, nem piedade, nem fraternidade, nem amor. Essas coisas estão ausentes nele. Por quê? Porque é cego. Nem é totalmente cego, porque ele consegue ver o que está perto. Mas ele é cego a respeito de quê? Olha o diagnóstico final de Pedro. Esquecido da purificação dos seus pecados. Sabe o que leva a pessoa a ter todas essas virtudes aqui? Consciência de perdão. Sabe o que leva ela a ser passiva, infrutífera? É que ela ainda é cheia de merecimento, ainda acha que tem muita coisa boa nela e não entendeu verdadeiramente o perdão. Quando você entende o perdão, essas coisas vão acontecer na sua vida espontaneamente. Quando não há compreensão do perdão, essas virtudes ficam ausentes. Então tudo começa com perdão. Tudo começa com o entendimento do perdão. Medita no perdão, medita no quanto você é perdoado. Quando o diabo vier te acusar, lembra disso. Para encerrar, só quero falar de uma alegoria bíblica para você. De José. José é um tipo de Cristo. Sabe o que é um tipo, né? Uma ilustração de Cristo no Velho Testamento. José talvez seja a mais perfeita de todas, porque as semelhanças entre José e Jesus são inúmeras. A Bíblia fala que José era filho do Pai, como Cristo, filho amado do Pai, como Cristo. A Bíblia fala que ele foi traído pelos seus irmãos, como Cristo, vendido como Cristo. Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Você sabe de quem foi a ideia de vender José? Foi de um irmão dele chamado Judá. Judá. Você sabe qual era o nome do discípulo que traiu a Jesus? Judas. Judas é a forma grega de qual nome? Judá. José foi traído por Judá, Jesus foi traído por Judá também. Judá. A gente gosta muito do leão da tribo de Judá, mas a gente não sabe muito que tem outros Judás na Bíblia. José tornou-se salvador do mundo, como Jesus. Todo mundo que queria pão tinha que ir a José. Só ele tinha o pão para dar, como Jesus. José depois também recebeu uma esposa entre os gentios, como Jesus. Há muitas similaridades. E a Bíblia fala que tem 5 situações em que José chorou. Elas também são significativas, não vou falar todas para você hoje. A primeira delas está lá em Gênesis 45. Você sabe, quando ele se revela aos seus irmãos. Seus irmãos não sabiam que aquele governador do Egito era José. A Bíblia fala lá em Gênesis 45, no verso 4, ele diz: sou eu, José, vosso irmão. E ele usa essa expressão muito forte, ele diz: chegai-vos a mim. É o mesmo que Jesus disse: vinde a mim. A Bíblia fala que ele chorou muito naquele momento. Chorou tanto que dava para ouvir a distância. José. Obviamente não é choro de tristeza, mas é choro. Isso aqui aponta para o nosso novo nascimento. É o dia que nosso José fala: chega perto de mim, vem a mim. E você atende o convite e chega até ele. Uma outra ocasião em que José chorou, está lá em Gênesis, no capítulo 50. Gênesis capítulo 50. A Bíblia fala que Jacó morreu. No último versículo do capítulo anterior está falando da morte de Jacó. Jacó era o pai de José. E quando ele morre, verso 1 diz: então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Muitas pessoas não percebem isso. Eu vou contar algo para você. Tem muitas coisas na vida de José que são maravilhosas. Mas tem algo que sempre deve nos fascinar. José lutou contra a mágoa e a amargura a sua vida inteira e venceu. Você entende que José era o filho predileto do seu pai? José sabia disso. O que você acha que ele pensou quando seus irmãos o venderam? Quando meu pai ficar sabendo disso, vai dar ruim para eles. E depois, quando ele é levado para o Egito, o que ele ficou pensando? Meu pai vai vir me buscar aqui.
Na hora que ele ficar sabendo, vai vir me buscar. Mas o pai nunca veio. Porque ele não sabia que os seus irmãos tinham mentido para o seu pai, dizendo que ele tinha morrido. Está entendendo o que eu estou dizendo? É o mesmo que Cristo passou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? O pai virou as costas. Jacó virou as costas de José durante a vida dele. O que você acha que José sentiu naquele dia? Esqueceram de mim. Me deixaram. Mas José nunca deixou a mágoa tomar conta, o ressentimento. Você sabe que às vezes as pessoas podem ficar ressentidas com Deus. As pessoas podem às vezes ficar revoltadas com Deus, porque Deus não agiu ou não fez do jeito que ela queria. Jacó não fez do jeito que José queria. Mas quando José se lança aqui sobre ele, beija e chora, está mostrando o seu coração. Não havia mágoa. Mas não é isso que eu quero contar para você. A Bíblia fala então que depois que José morreu, seus irmãos ficaram com muito medo. Eles pensaram assim: agora que Jacó morreu, José vai se vingar da gente. José agora vai se vingar. E eles então inventam uma história. A partir do verso 15, diz assim, capítulo 50. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir agora todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer para José, inventaram a história. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Eles pediram o que para José? Perdão. Mas eles já eram perdoados? José já os tinha perdoado? Desde o capítulo 45, verso 4. José já tinha perdoado. Mas eles não tinham crido no perdão ainda. E a Bíblia fala então que José chorou enquanto lhes falavam. Por que José chorou? Porque duvidaram do amor. Duvidaram do perdão. Você sabe, hoje em dia, as pessoas dizem, né? Que Deus está triste. E o Espírito Santo está chorando. Por causa do pecado que tem dentro da igreja. Isso é o que eu mais ouço. Me mandam direto vídeos de pastores e líderes pregando isso. Mas vou te dizer, baseado nisso aqui, o pecado não intimida o Senhor. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso não intimida mais o Senhor. Sabe o que faz José ou Jesus chorar hoje? É porque os seus irmãos ainda não acreditam que estão perdoados. Ainda há muita dúvida dentro da igreja a respeito do perdão. Você não vai ouvir isso em lugar nenhum, porque é exatamente o completo oposto. Eu não estou dizendo que José não fica triste ou que o Espírito Santo não entristeça. Mas o que mais entristece é você não saber o quanto você está perdoado. Quantos querem alegrar o Senhor hoje? Sabe como você alegra o Senhor? Valorizando a obra de Cristo. E declarando para José: eu creio, eu estou perdoado. Eu sou lavado pelo sangue. Sobre mim não há mais nenhuma condenação. Quantos creem no que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está. Ah, pastor, eu acho que temos que falar mais de santidade na igreja. Quero te dizer algo. Muitas pessoas nos acusam de que nós não cremos em santidade. Nós cremos em santidade. O que muda é só a maneira como ela é adquirida. Alguns acreditam que a santidade é adquirida pelo esforço, no braço, com alguma obra. Eu creio que a santidade vem sobre você quando você crê no perdão do sangue. Quanto mais você crê que é perdoado, mais você anda em santidade sem perceber. E o que é melhor, cheio do amor e da graça de Deus. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro ao Senhor hoje. Que o Senhor nos dê espírito de revelação, de entendimento. Que a tua palavra, ó Deus, que é viva, que é eficaz, ó Deus, possa produzir hoje mudança nos nossos corações. Pai, eu oro hoje por revelação, entendimento, luz. Explode no coração de cada um a compreensão. Que eles possam entender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor do Senhor e serem tomados de toda a plenitude de Deus.
Ó Senhor Deus, eu comando agora que todo espírito imundo que traz condenação e acusação é agora quebrada a sua cadeia. Toda arma forjada agora não vai prosperar mais. Toda palavra de condenação, de juízo, nós a repreendemos agora e ministramos um coração que descansa, cheio do alívio, da paz e da presença do Senhor. Manifesta, te peço hoje, Pai, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, ainda repita comigo, diga: eu creio, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu sou perdoado, justificado, santificado completamente pela obra do Calvário. Não é pela minha obra, é pela obra dele. Diga: eu creio, e por isso eu tenho perfeita paz hoje na presença de Deus, em nome de Jesus. Alguém diga glória a Deus.